A ideia central desse trabalho busca compreender as ferramentas necessárias para estimular e promover o conhecimento em artes visuais, tomando como base as legislações vigentes e contexto prático atual em ambientes de ensino médio, público, estadual. Objetivos: observar o ambiente escolar, focando metodologia do ensino das artes e como os alunos da rede estadual apropriam-se do conhecimento na disciplina Artes. Desenvolver e aplicar planos de aula conforme norteia o currículo base do ensino médio do território catarinense. A fundamentação teórica desse trabalho foi toda na LDB, né, conforme define a Lei de Diretriz e Base, e currículo da base de ensino médio do território catarinense. Metodologia: experimentar na prática a regência em sala de aula baseando-se na proposta do currículo base do ensino médio do território catarinense, ELDB. O centro da abordagem é fornecer uma maior contextualização do fazer artístico e da sua aprendizagem. A ideia é garantir uma aprendizagem completa e integral, fornecendo conhecimento de aspectos fundamentais da análise de arte de construção e aprendizagens variadas, no que concerne à educação artística. A observação se deu na Escola de Educação Básica Professor João Widmann, a Rua 4 de Fevereiro, número 64, bairro Itopava Norte, cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A Escola Básica Professor João Widmann é mantida pelo Estado de Santa Catarina e administrada pela Secretaria do Estado de Educação, sendo regida por projeto pedagógico nos termos da legislação em vigor. A escola oferta vagas para ensino fundamental nos anos iniciais e finais, ensino médio com matriz em terminalidade nas segundas e terceiras séries do ensino médio, e primeira série do ensino médio com matriz no novo ensino médio, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Aqui eu passo a apresentar os planos de aula, onde eu destaco esse plano de aula 1, onde foi o maior plano deles, né, o que ocupou o maior espaço nas aulas, né, que tinha o objetivo de experimentar a teoria e prática da fotografia artística, com suas particularidades que diferenciam da fotografia de registro. Então isso foi ensinado para os alunos, esse trabalho foi feito em grupo, os grupos fotografaram, depois discutiram entre eles e enviaram para os grupos de WhatsApp as fotos que eles acharam melhor, né? E cada foto foi avaliada depois de acordo com o texto que foi passado nesse plano de aula. Foi bastante trabalhoso porque a gente teve que aplicar em mais de uma aula, né? Quase que em 3 aulas, cada plano desse, né? Em função da distribuição dos grupos ali, informação para o grupo de WhatsApp. Nesse plano de aula foi explicado a máscara grega, máscara de teatro grego, né? O surgimento das máscaras, por que o surgimento dessas máscaras, o contexto todo em que ela surgiu, né? E foi pedido para os alunos também fazerem um desenho das máscaras com toda a contextualização que foi explicada nessa aula. Nesse plano de aula foi explicado o fauvismo e todo o contexto do fauvismo. Foi explicado também sobre Anita Malfatti e uma obra dela em específico, que era a obra O Farol, e em cima dessa obra foi feita uma releitura dela como se a peça houvesse sido tombada, a peça principal dessa obra, né, O Farol, fosse tombada pelo patrimônio e como estaria hoje em dia todo o entorno desse farol. Então os alunos foram criar a partir disso, né? Em 1919, quando foi criado a peça O Farol, o entorno era aquele. E hoje, como seria com o farol tombado? Essa foi a atividade aplicada aos alunos. Durante a etapa de observação e entrevista, tive a experiência do contexto que envolve a regência no ensino médio. Abordando o tema da fotografia artística, pude observar nas turmas de segundo ano a interpretação e elaboração e criação dos alunos. Diferente dos infantis, anos iniciais e finais, os alunos do ensino médio, de certa forma, se mostram mais receptivos e participativos nas atividades, buscam maior compreensão do tema para, em seguida, praticar a atividade. Parece ser mais presente a sensação de precisar entender antes de produzir e não simplesmente fazer. Com a abordagem da fotografia artística, linha de fotografia que envolve mais sentimentos e interpretação, para minha satisfação, os alunos buscaram a prática baseando em texto previamente apresentado.
Alguns grupos até mesmo foram além do esperado. Esta experiência me proporcionou vivência em sala de aula que certamente levaria adiante por muito tempo. No mais, as práticas em sala de aula em geral foram muito bem recebidas pelos alunos e a troca de experiência foi certamente agregadora.